Graça e paz, povo de Deus. Faz algum tempo que eu não passo aqui para deixar uma mensagem, né? Mas eu estava refletindo no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13, sobre os discípulos no caminho de Emaús. Ali havia discípulos de Jesus que se acostumou a caminhar com Cristo e viu nas próprias escrituras elas falando sobre o Messias, características do Messias, e ouviam muitas pregações de Jesus, mas quando Jesus é crucificado, eles decidem voltar, pegam o caminho de Emaús e voltar para casa. Você imagina você morar em uma distância de mais ou menos 11 quilômetros. Para quem anda de carro sabe que 11 quilômetros é uma bela de uma caminhada. Mas eles decidem voltar para casa, mesmo tendo ouvido dizer que as mulheres foram no túmulo de Jesus e ali foi dito pelo anjo que ele tinha ressuscitado. Mas eles mesmo assim decidem voltar todo este caminho que eles já tinham percorrido. Veja bem se isso não parece com muitos de nós, né? Já percorreu um caminho tão longo, tinha várias expectativas dentro do coração, mas pelo fato de não ter acontecido como queria, frustrou o seu coração. E agora eles estão caminhando. E Jesus, que já havia ressuscitado, decide aparecer para eles, mas não da forma que eles acostumavam ver Jesus. Jesus aparece e começa a caminhar com eles. Eles não percebem que era Jesus. E Jesus abre as Escrituras e começa a falar sobre o Messias, os acontecimentos, falar da morte e da ressurreição, que era necessário acontecer. E o coração deles ardia. Dentro deles ardia o coração deles, como dizendo que eles aquilo era algo que eles já tinham experimentado, né? E quantos de nós ouvimos a palavra, a mensagem de Cristo e arde o nosso coração, e muitas das vezes nós não conseguimos compreender o que Cristo está dizendo para nós. Então, eles decidem ali, quando eles estão indo para casa, Jesus meio que finge que vai para o outro lado e eles chamam Jesus para ir até a casa deles, porque já estava tarde da noite. E Jesus agora vai entrar na casa deles, vai partir o pão, e quando ele ora e parte o pão, ele some. E ali eles percebem que era Jesus e eles indagam. Quando ele nos falava no caminho, não ardia o nosso coração? Quer dizer, havia um sinal dentro deles, mas eles não perceberam esse sinal. Houve um sinal das mulheres falando que Cristo tinha ressuscitado, mas eles não acreditaram. Eles precisaram retornar todo este caminho para entender o que Cristo estava falando no seu coração, para que eles tivessem perseverança, constância, ânimo e crescem no que as Escrituras estavam falando. Agora, depois de andar 11 quilômetros para ir, eles voltam, mas dessa vez eles voltam diferente, com ânimo pronto, renovados a sua fé, mas eles tiveram que voltar um caminho de novo de mais ou menos 11 quilômetros atrás de Jerusalém para falar para os apóstolos, para contar o testemunho do que havia acontecido com eles. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes os sinais estão tão evidentes que nós não percebemos. Então, depois de andar um longo caminho de volta, mesmo assim Cristo não abandona. Eles sentem no coração, eles percebem, andaram com Jesus um longo caminho, não perceberam. O coração estava ardendo, dando sinal, mas só foram perceber quando Jesus foi embora. E ali
eles entenderam que quem estava com eles em todo o tempo era Jesus. Então eles voltam para testemunhar. Então quem sabe você está vivendo isso hoje e precisa retornar o caminho para testemunhar o que Cristo fez e que nunca te abandonou, e por causa disso você voltou mais fortificado, mais renovado para uma nova etapa da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, no nome de Jesus.